morreu na noite do último domingo, dia 6, o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pela morte da atriz Daniela Pérez em 1992. Considerado psicopata, Guilherme atualmente era pastor. Mas afinal, ele realmente encontrou os caminhos do Senhor e se converteu? Guilherme sofreu um infarto fulminante e a informação foi divulgada pelo próprio pastor Márcio Valadão, que é pastor líder da Igreja Batista da Lagoinha, onde Guilherme se consagrou como pastor. Ele estava na igreja há uns 15 anos e foi ordenado pastor em 2017 e liderava o Ministério Recomeços, que atua no cuidado de presidiários. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. O caso Daniela Pérez foi um dos casos policiais mais notórios do Brasil, no qual comoveu todo o país. Daniela era atriz e filha de Glória Pérez, escritora de telenovelas. O caso chocou o país pela brutalidade e a surpresa dos envolvidos no caso. Guilherme contracenava com Daniela na novela De Corpo e Alma. Guilherme foi preso e condenado pelo crime, e durante a pena ele se converteu ao cristianismo e começou a pregar no presídio para outros presos. Mas afinal, Guilherme se arrependeu e realmente se converteu a Cristo? E não é tão simples. Será que ela vai querer? Será que isso não é forçar uma barra, constranger a pessoa que já está sofrendo para que ela decida então se vai perdoar ou não? Passa muita coisa na cabeça de alguém que cometeu um crime. Não é tão simples quanto as pessoas pensam. Mas talvez eu nunca vá ter uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Glória Pérez, eu te peço perdão por todo o sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Mas eu quero deixar registrado que isso vá gerar realmente um perdão, porque o perdão é um dom de Deus. O perdão tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. De acordo com a psiquiatra Ana Beatriz, uma especialista em casos como o da atriz Daniela Pérez, afirmou que psicopatas dificilmente se arrependem, pois a psicopatia não tem cura. Eu acho que, como um bom psicopata, ele é extremamente manipulador, um psicopata não entra na tua vida sem antes ter estudado. Boa. Lembre-se que é 100% razão, 0 emoção. Então ele, quando vai entrar na tua vida, ele já estudou tudo. E pode ser mulher também. Então ele vai falar o que o outro quer ouvir, a música predileta, você vai ficar assim, gente, achei minha alma gêmea. E aí, eu acho que ele entrou na vida dela também dessa forma, convivendo numa religião, numa determinada igreja, que era um grupo fechado. Então, eu acho que ela é aquele tipo de mulher que acredita mesmo. E aí, num primeiro momento, assim que saiu a série, ele vai para a rede social, né? Ele vai lá dizer assim, porque eu queria falar, que eu tenho uma coisa para dizer. Ele sempre tem uma coisa para dizer. Porque, olha, esse não é um documentário de um crime que não foi julgado. Aquilo já foi julgado.
Isso foi feito para restabelecer a imagem da Dani. Porque até hoje ele inventou tanta história que tem gente que fala, não, mas ela teve um caso com ele. Ela teve não sei o quê. Não teve nada. Eu jurava que ela teve um caso com ele. Mas você e a galera do Flamengo e do Corinthians. Então, isso foi para restabelecer uma verdade que está nos autos. O que aconteceu? Ele, depois de falar isso, veio uma avalanche de gente. Ele foi e gravou, uma semana depois, um depoimento pedindo perdão. Foi uma pressão da igreja, né? Eu fiz análise disso aí. Que não tem um sentimento de arrependimento. Dá pra ver que um cara é psicopata fazendo essas análises, cara? Muitos indícios. Muitos indícios. Você consegue ver muitos traços. Ali eu dividi em 3 etapas. Primeiro, ele é uma resposta pro Thiago Brunet. Porque o Thiago Brunet deu uma chincha nele no Pânico. Dizendo assim, porra, como assim? Esse cara não tem nenhum pedido de perdão e tal, não sei o que e tal. Não pede perdão à família. Aí ele deu uma lapada nele, dizendo assim, olha, em 2010 eu tentei pedir perdão, em 2012 eu tentei pedir perdão. Então Nunca tentou. E ele consegue dar uma resposta pro Thiago Brunet. Aí depois, o meio, é a discussão do perdão. O perdão vale a pena ou não vale a pena? O perdão é mais útil para quem perdoa do que para quem pede, então ele está divagando sobre o perdão. E termina ele fazendo, e ele relata, vou deixar catalogado aqui, registrado, o perdão. Aí ele pede perdão. E na fisionomia dele eu vi muito mais vergonha e medo. Muito medo. Tipo assim, cara, o que isso vai dar? Por quê? Porque ele volta à tona. Ao mesmo tempo ele quer os holofotes, só que, cara, hoje existe a rede social. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e interaja conosco aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Sobre a real conversão de Guilherme de Pádua, somente o Senhor conhece a verdade. Somente Deus pode enxergar a verdade através da aparência, pois o livro de Samuel diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o interior e o coração. O coração nas Escrituras é a vida moral e espiritual no interior de uma pessoa. Portanto, se ele foi salvo ou não, dependeu do seu arrependimento genuíno junto ao nosso Senhor Deus. Mas o importante é sempre seguirmos a palavra de Deus, que, como a Bíblia mesmo diz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, meus irmãos, transbordem a luz de Cristo e sejam sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por nos acompanhar. Compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo.